continuidade a essa série de questões que nós estamos resolvendo, né? E estamos vendo agora um assunto importantíssimo, especificamente para concurso público, que é divisão proporcional, perfeito? Já estamos no 7º exercício, e esse exercício aqui também foi aplicado. É uma questão de concurso, eu não sei a fonte, mas realmente, né, onde eu pesquisei, num site da internet, me afirmava que isso era uma questão de concurso, e eu estou reproduzindo aqui. E tem mais, né? E mesmo que não fosse uma questão de concurso, só o fato da gente estar treinando já é importante, né? Para a gente, né, desenferrujar um pouquinho. A gente está voltando a estudar agora, e mesmo o pessoal que já está estudando, né, se preparando para concurso, é sempre bom a gente fazer todo e qualquer tipo de questão. Tá bom, gente? Vamos lá? Diz assim a questão, ó. Na oficina de determinada empresa há um certo número de aparelhos a serem reparados. Reparados, perfeito? Incumbidos de realizar tal tarefa, 2 técnicos dividiram o total de aparelhos entre si na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço na empresa. 8 anos e 12 anos. Assim, se cada um deles, se a um deles coube 9 aparelhos, quer dizer, a um deles, né, um deles pegou 9 aparelhos, né, isso, e ele quer saber o total de aparelhos que foram reparados, né. O grande lance aqui nesse problema é o seguinte: ele não está dizendo a qual deles, né, coube 9 aparelhos, a um deles, e a gente vai descobrir qual deles é, né, pela lógica do problema. A gente vai conversar sobre isso, tá bom? Vamos lá? Olha só, a resolução primeira diz o seguinte: o primeiro trabalha 8 anos e o segundo há 2 anos. É aquilo que eu tenho falado a você, gente. A divisão, dividir em partes inversamente proporcionais a 8 e 12, é o mesmo que dividir a números menores, né, proporcionais a esse. Gente, olha só o que acontece: eu dividi ambos por 4. Olha só, 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Então, quem divide em partes inversamente proporcionais a 8 e 12, faz o mesmo se dividir em partes inversamente proporcionais a quem? A 2 e 3. Percebam que eu dividi ambos por um mesmo número, claro, diferente de 0, né? No caso, eu dividi ambos por 4. Tá bom? 8 por 4 deu 2, 12 por 4 deu 3. Qual é a facilidade disso? Né? Eu vou trabalhar com números menores. Tá claro isso? Eu vou trabalhar com números menores, 2 e 3. Fica muito mais simples que trabalhar com 8 e 12. Perfeito? É claro que se eu resolvesse com 8 e 12, eu também chegaria ao mesmo resultado. Não tenham dúvida disso. Tá claro? Bom, inversamente a 2 e 3 é o que eu falei na última videoaula, né? Quando eu faço inversamente a 2 números, basta trocar a ordem desses números. Então, inversamente a 2 e 3 é diretamente proporcional a esse inverso, a inversão desses números, a 3 e 2. Perfeito? Se um deles coube 9 aparelhos, nós só podemos estar falando do primeiro deles. Por quê? Né? Até na outra explicação você vai entender um pouquinho melhor. Porque se ele fez 9, se ele consertou, né, o técnico pegou 9 aparelhos, ele só pode ser esse que era proporcional a 3. Por que isso? Porque 9 é múltiplo de 3. Se eu colocar os 9 para esse aqui, para o que está proporcional a 2, né, eu vou ter um númerozinho decimal, né, e aí vai ter número, vai ter uma quantidade de aparelhos que um número decimal, quer dizer, 13, né, 13,5 aparelhos, não existe, né? Então, para que nós tenhamos a quantidade inteira de aparelhos para os dois, é fundamental que nós destinemos esses 9 para o primeiro deles. Perfeito? Ó, se um deles coube 9 aparelhos, estamos falando do primeiro deles. Se o primeiro teve 9, 3 vezes mais que o 3 original, quer dizer, na nossa essência é o seguinte: cada 5 aparelhos que chegarem na empresa, olha, 3 vão ficar com o primeiro e 2 com o segundo, cada 3. Mas ele falou que o primeiro ficou com 9, ou seja, o primeiro ficou com 3 vezes mais esse dado inicial. Perfeito? Se o primeiro ficou com 3 vezes mais, e nós estamos trabalhando com proporcionalidade, é claro que o segundo, né, que deveria receber 2, ficou com 3 vezes mais, ou seja, ao segundo coube 3 vezes mais, 2 vezes 3, 6 aparelhos. Ao primeiro, 9 aparelhos, ao segundo, 6 aparelhos, e o somatório disso me leva a 15 aparelhos. Tá claro, gente? Ficou tranquilo? Vamos ver agora a nossa segunda parte? Ah lá, vamos descer um pouquinho para a gente chegar na nossa segunda parte. Ah lá, na resolução 2, né? Bom, dividir em partes inversamente proporcionais a 8 e 12 é o mesmo que dividir em partes diretamente a quem? Aos inversos. Troquei essa ordem lá. Em vez de fazer 8 e 12, já que é inversamente, eu faço diretamente ao inverso, trocando a ordem. 12 e 8. E aí eu fiz aquela simplificação de ambos por 4, ou seja, é dividir em par diretamente aqui em 3 e 2. Se eu estou dividindo em par diretamente a 3 e 2, eu posso chamar cada uma dessas partes de quê? A primeira de 3m,
perfeito? E a segunda de 2m. E aí, gente, a quem eu vou igualar um e outro, né? Eu vou igualar o 3m a 9, já que 9 é um múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 2. E aí eu descubro que o m é igual a 3. Se o primeiro, né? O primeiro então fica quanto? Ó, 3 vezes 3, 9, a gente já sabe, foi assim que a gente descobriu o 3, não é isso? E o segundo, 2 vezes 3, 6, e o somatório dos aparelhos, 9 mais 6, é igual a 15. A minha resposta certa, então, seria a letra D. Tá claro isso? Nós já tínhamos confirmado isso na primeira resolução e estamos reafirmando e confirmando agora, né, na segunda resolução, minha resposta certa como sendo a letra D. Agora, olha só. Eu sei que essa explicação, né, do múltiplo e tal pode não ter ficado claro, e eu vou mostrar a vocês por que da incoerência de eu não considerar, né, que o primeiro tenha recebido os 9. Quer ver? Vamos supor que o primeiro recebeu 3m, o segundo recebeu 2m, vamos supor que tenha sido o segundo a receber 9. Então, se 2m é igual a 9, m é igual a 4,5. Olha só o número decimal esquisito. Esquisito vai ficar agora. Quer ver? O primeiro teria feito quantos aparelhos? O primeiro está para 3, então ele teria feito 3 vezes m, 4,5. Olha lá, o primeiro teria feito 13,5 aparelhos. Né? Então a gente vê a incoerência, quer dizer, olha o total de aparelhos que foram feitos. O primeiro fez 9, né? O segundo fez 9, o primeiro 13,5, 22, quer dizer, eles consertaram 22 aparelhos e meio. É estranho, né? É claro que essa quantidade tem que ser inteira. E ela só será inteira quando nós considerarmos a primeira parte, a primeira das partes, né? Que é o múltiplo, né, de 3, no caso o 9 é múltiplo de 3, então a primeira parte, o primeiro deles recebeu 9. Tá certo? Só mostrei aqui por que da incoerência, né? Vai ficar uma quantidade decimal de aparelhos, e a gente sabe que a quantidade de aparelhos precisa ser, e até porque os itens de respostas todos nos colocam assim, né? Só poderá ser um número inteiro. Perfeito? Confirmando então, a nossa resposta certa foi a letra D. Tá certo, gente? Espero que os amigos tenham entendido, tenham compreendido. Espero que essa videoaula tenha sido útil para cada um de vocês que estão aí se preparando, né? Labutando, né? Preparando-se para concursos.